Jeremias capítulo 4, versículo de número 1. Dirás, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás desviando. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, batendo palma e dando glória a Deus para Jesus. Aleluia. A palavra foi aberta, Santo de Israel, mas agora nós necessitamos da revelação daquilo que está escrito. Deus, querido e bendito Pai, e essa revelação vem das tuas mãos, querido Redentor. Nesta noite eu peço ao Senhor que o Senhor abra o teu celeiro. Meu querido Mestre, alimente o nosso espírito, alimente o nosso coração, alimente a nossa fé, ó Pai, nessa noite com a palavra genuína, com alimento forte, para a glória de teu santo nome, Deus Todo-Poderoso. Nesse momento eu repreendo todos os impedimentos e todas as obras contrárias, os espíritos imundos que vieram para nos atrapalhar. Ó Deus Santo e bendito, nesse momento eu ordeno que todos batam em retirada, porque é pelo poder do nome santo de Jesus, o Redentor da nossa alma, para a glória do Senhor, que assim seja. Amém, Jesus. Uma certa vez eu trabalhei em uma determinada empresa, e nessa empresa eu comecei a pregar para os trabalhadores, os operários da empresa. E houve uma tarde em que eu não vou me esquecer, onde eu preguei para uma adolescente, uma jovem, e quando eu falei para ela acerca de Deus, acerca do amor de Deus, acerca da vontade de Deus para a humanidade, ela me fez uma pergunta que muitas pessoas fazem constantemente. Eu já cansei de ouvir pessoas perguntarem a mesma coisa. Já cansei de escutar, às vezes não falou comigo, mas falou com outra pessoa. E aquela jovem, ela perguntou para mim assim: Carlos, se Deus é poderoso, se Deus, Ele é amor, se Deus nos ama tanto assim, então me responda, por que existe o mal sobre a face da terra? Por que as coisas ruins acontecem? Por que o homem mata o outro homem? Por que pais, mães abandonam filhos? Por que existe tanto homicídio sobre a face da terra? Eu naquele momento olhei dentro dos olhos daquela jovem, e eu respondi, trouxe para ela uma pergunta simples e direta. Deixa eu falar para você uma coisa: o mal, ele não vem de Deus, a destruição não vem de Deus, o caos da sociedade, as catástrofes, meus amados, que acontecem sobre todo o globo terráqueo, isso não vem de Deus. Eu me lembro que lá no jardim do Éden o homem fez a sua primeira escolha. Eu respondi para ela: o mal existe porque o homem escolheu que o mal existisse, porque o homem escolheu ser vaso de Satanás, porque o homem fugiu da presença de Deus para poder estar envolvido pelas trevas. Eu entendo, sabe, amado, que a cada dia na nossa vida é um momento de decisão. Para você estar aqui nessa noite de hoje, você teve que optar, você teve que decidir. Muitas outras coisas você tinha para fazer, mas você tomou uma decisão, você teve uma opção entre todas as coisas que você tem para fazer. Você decidiu vir para a igreja. Eu tenho muitas coisas para fazer na minha casa, eu tenho muitas coisas para fazer fora da minha casa, e nesse momento eu poderia estar fazendo qualquer uma dessas coisas, resolvendo qualquer problema, mas no entanto eu tomei uma decisão. Eu optei, eu decidi: não, é melhor estar na presença de Deus, é melhor estar na casa de Deus. Eu lembro que Deus deu tudo para o homem, eu lembro que Deus deu autoridade, eu lembro que Deus deu a vida eterna, eu me lembro, meu amado, que Deus deu proteção plena, porque quando Deus criou o céu e a terra, Satanás não podia entrar, Satanás não podia dominar a mente de Adão, não podia dominar a mente de Eva. Quando Deus acabou de fazer toda a sua criação, meu amado, o diabo não podia tocar, o diabo não podia destruir. Naquela época não tinha tsunami, naquela época não tinha terremotos, não tinha maremotos, naquela época não tinha homicídio, não tinha prostituição, naquela época, meu querido, para falar a verdade, nem a morte ainda existia. Mas Deus falou para Adão e Eva: olha, está vendo aquele fruto daquela árvore ali? Vocês não podem
Só porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A morte ainda não existia. Mas Deus então fala para Adão e Eva: olha, eu estou falando para vocês, existe algo que se chama morte, e a morte não é bom, a morte não é agradável. No dia que você tocar naquele fruto, no dia que você comer aquele fruto, vocês vão morrer. Eu entendo, sabe, querido, que Deus estava dando para aquele casal a oportunidade de tomar uma decisão correta, a oportunidade de defender a sua salvação diante de Deus. Aqueles dois, meu amado, naquele momento estavam recebendo das mãos do Deus Todo-Poderoso a oportunidade de permanecer na comunhão, de permanecer debaixo da graça de Deus, de permanecer na santidade e, acima de tudo, meu querido, ainda viver eternamente. Porque Deus criou aqueles dois para que eles pudessem viver, para que eles não fossem tocados pela morte. Mas o homem ele toma decisão contrária à vontade de Deus, e o homem então ele peca, ele cai. Ela vai lá e come do fruto, leva para Adão. Os dois caem e foram expulsos. Naquele momento, naquele exato momento, começa o caos. Ali que começa a destruição, porque ali Satanás começa a ter legalidade sobre a humanidade. Ali Satanás ele tem a oportunidade, ele passa a ter a oportunidade de influenciar na mente do ser humano. Ele passa a ter o direito, meu amado, de influenciar no desejo do coração do homem. O homem dá o seu primeiro passo para a derrota. O homem faz a primeira escolha errada, e essa escolha refletiu em toda a sua descendência, porque eles foram expulsos do paraíso, foram expulsos da comunhão com Deus, e passaram então, meu amado, a desfrutar do fruto do pecado. E é interessante que o pecado para a carne às vezes é agradável, às vezes o homem acha bom assentar na mesa de cerveja, meu querido, e jogar um truco. Às vezes o homem acha agradável entrar no motel e ali se prostituir. Às vezes o homem acha agradável acender um baseado de maconha e ali, meu amado, tragar aquela química para dentro dos seus pulmões. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 6, versículo de número 23, o salário do pecado é a morte. Quem trabalha para Satanás, presta atenção, quem é dominado pelo pecado, o final dele é a morte. Não tem jeito, meu querido. Quem é envolvido pelo mundo das trevas, quem escolheu permanecer ali no caminho das trevas, o salário dele, o final dele é a morte. A não ser que aquela pessoa ela arrependa de seus pecados e busque diante de Deus o perdão para os seus pecados. A Bíblia diz, meu querido, que Adão pecou, e como preço do pecado, a Bíblia diz que Adão morreu. Adão foi banido da presença do Deus Todo-Poderoso. Adão já não podia mais falar com Deus como ele falava dentro do jardim do Éden. Adão já não podia mais olhar a face de Deus. Adão já não podia mais, meu querido, receber a visita de Deus ali. Satanás começa a ter ali naquele exato momento a oportunidade de atuar sobre a vida da humanidade. Eu me lembro que a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e de repente dois homens, filhos de Adão e Eva, se apresentam diante de Deus. Eu vejo o primeiro fato, a primeira referência da inveja ali, exatamente naquele ponto. Abel e Caim chegam-se diante do altar de Deus, e Abel tira o que ele tinha de melhor para poder oferecer diante de seu Deus. Ele tira das suas ovelhas, ele tira do seu rebanho. Mas Caim, sendo lavrador, Caim vai trazer do fruto da terra, ou seja, da sua lavoura. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para Abel e agradou-se, meu amado, ali da oferta de Abel. Naquele momento, quem começa a atuar na vida de Caim? Satanás. O diabo começa a jogar na mente de Caim. Isso acontece muito no nosso meio, acontece muito na igreja moderna. Olha lá, Caim, você está vendo? Deus ama mais Abel do que você. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o teu. Deus ama mais Abel. Abel tem, você não tem. Abel recebeu,
você não recebeu. Abel agradou, você desagradou. Quer saber da coisa? Vai lá e assassina o teu irmão. E a Bíblia diz, meu amado, que Deus ainda, sabe, é interessante, é lindo, que durante todo o percurso da história humana, é o tempo inteiro Deus avisando o homem, é o tempo inteiro Deus tentando mostrar para o homem, não passa por aí não, porque aí está o laço de Satanás. Deus chega-se diante de Caim e fala para Caim assim: Caim, por que você está andando tão abatido? Por que seu semblante decaiu? Olha, Caim, toma cuidado, porque o pecado já está às portas do teu coração. Eu vejo ali, sabe, amado, Deus como onipotente, onipresente, onisciente, Deus já sabia do que Satanás estava tramando para a vida de Caim, e Deus então tenta avisar a Caim, Deus tenta falar com Caim: Caim, cuidado, cuidado, porque existe o laço, cuidado, porque o pecado já está à porta, Caim. Olha, pensa, Caim, medita no que você vai fazer, medita no desejo do teu coração. E Deus ainda dá uma palavra de ânimo para Caim: olha, Caim, se procederes bem, porventura tu não serás aceito como foi aceito teu irmão Abel. Mas Caim, ele vai tomar uma decisão, meu amado, e ele decide não dar ouvido à voz de Deus. Ele decide dar ouvido à voz do rancor, à voz do ódio. Ele decide dar ouvidos, meu amado, à voz da inveja. Ele escolhe, ele opta por dar ouvido à voz de Satanás. Caim vai lá e executa o seu irmão, o primeiro homicídio da história. O interessante, sabe, amado, para resumir toda a história bíblica, porque se nós formos acompanhar a Bíblia Sagrada em todos os momentos em que o homem toma uma decisão contrária à vontade de Deus, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo e nós ainda não vamos terminar. Mas o ponto X da questão não é exatamente isso. O ponto X da questão, meu amado, é a palavra de Deus para nós nessa noite de hoje. Deus está falando para aquele povo de Israel: olha, se vocês abandonarem as suas abominações, se vocês consertarem, se vocês derem ouvido, se vocês buscarem minha face, sabe, vai ser diferente. Se vocês caminharem comigo, se vocês aceitarem os meus estatutos, aceitarem os meus mandamentos, vai ser tudo diferente. Quando eu olho para esse Deus, eu vejo que esse Deus, ele tem o de melhor para cada um de nós, sabe? Quando eu olho para esse Deus, eu observo que esse Deus tem bênção, esse Deus tem milagre, esse Deus tem livramento, esse Deus tem cura divina para as nossas vidas e para as nossas almas. No entanto, a questão somos nós que fazemos, nós tomamos a decisão errada diante desse Deus. Eu vejo que Deus não abandona o homem. Eu observo que o homem simplesmente colhe o fruto da semente que ele plantou. Às vezes o homem cai lá na frente, e às vezes o homem joga toda a culpa em Deus. O homem às vezes joga a culpa no seu próximo, mas o homem, ele não se lembra do fruto da semente que ele plantou anos atrás. O problema é que quando o homem cai na pior, o homem não consegue olhar para trás e ver que tudo aquilo foi ele mesmo que produziu para a vida dele. Ele consegue apenas enxergar um momento: eu caí, eu estou desamparado, ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda. Mas o homem não consegue entender, sabe, amado, que durante todo o percurso, toda a sua trajetória, até o momento da sua queda, Deus deu para ele a oportunidade de estar em sua presença. É isso que eu acho interessante. A história de Adão e Eva, a história de Abel e Caim, ela se repete nos nossos dias, a mesma coisa, em assuntos diferentes, mas essa mesma seta do diabo, essa mesma imposição de Satanás contra a vida do ser humano é a mesma coisa. Nós temos às vezes que decidir, e quando nós decidimos, nós sempre decidimos pelo lado contrário da vontade de Deus. Isso é uma coisa notória, meu querido. E às vezes, sabe, Deus muitas vezes fala conosco, fala ao nosso coração, e nós muitas vezes nós não entendemos, nós não conseguimos compreender
Ou seja, em muitos momentos nós não aceitamos a vontade de Deus, porque nós temos medo de perder aquilo que nós amamos, aquilo que nós queremos. Nós temos medo de não conseguir chegar lá em cima no topo da montanha. Mas eu aprendo na Bíblia Sagrada, meu amado, que sozinho eu não chego a lugar algum. Se voltares, ó Israel, diz ao Senhor, volta para mim. Olha que tremendo, irmãos. Volta para mim. É um chamado, é um pedido. Volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andareis vagueando. Eu vejo aqui a resposta para todos os homens. Nesse pequeno versículo, eu vejo a resposta do porquê de tanta destruição. A resposta do porquê de tanta maldade atuando sobre a face da terra. Não é Deus que recolhe a mão, é o homem que sai de debaixo da mão de Deus. Não é Deus que vira o rosto para o homem, é o homem que deixa de olhar para Deus. Não é Deus que deixa de falar, meu amado, é o homem que deixa de ouvir. Não é Deus que deixa de realizar, é o homem que deixa de acreditar. E o homem, ele deixa então de acreditar nas promessas divinas para poder acreditar no seu próprio ser e no seu próprio eu. É essa que é a posição do homem. Quando eu olhei no olho daquela menina, eu disse para ela, olha, o problema é que o homem tem a oportunidade de fazer tudo direito e o homem faz tudo errado. É simples demais. O homem, quando ele pega uma arma para poder dar um tiro no seu semelhante, antes disso, Deus dá para ele a oportunidade dele tomar uma decisão. Eu atiro ou não atiro? Antes de um jovem acender um baseado, primeiro Deus dá para ele, meu amado, a oportunidade de tomar a decisão. Eu acendo ou não acendo? Antes de um jovem ir para uma festa pecaminosa, Deus dá para ele, sabe, amado, a oportunidade de decidir, eu vou ou não vou. Eu me lembro que quando teve aquele acidente da Boate Kiss, foi um acidente muito falado na mídia, e eu lembro que eu li o relato de uma mãe, onde essa mãe dizia para sua filha, não vai nessa festa, não vai. E aquela menina, a última palavra que ela deu para sua mãe, eu vou sim, a senhora é chata e eu te odeio. Resultado, aquela menina foi, nunca mais retornou para o seu lar, nunca mais voltou para sua casa. Eu deixo uma pergunta para a igreja, será que aquela vontade da mãe de não permitir que a menina fosse, será que não seria um aviso de Deus? Será que não seria Deus dizendo para ela, não vai, porque lá está o laço para a tua morte? Eu acho interessante que o homem reclama, mas o homem não espera os sinais de Deus, meu amado. Eu sempre falei que a intuição de mãe, eu posso dizer que a intuição de mãe é uma revelação, é um dom de Deus. Todas as vezes que a minha mãe diz para mim, Carlos, não faz, meu filho, porque vai dar errado. E todas as vezes que eu olhei para ela e disse assim, mamãe, eu vou fazer porque ele é sangue maior. Eu quebrei a cara e tive que voltar atrás, mamãe. Realmente, a senhora tinha razão, não deu certo. Eu entendo, sabe, amado, que Deus avisa para o homem, Deus fala para o homem nunca poderia jogar a culpa em Deus, porque o homem é tolo. Eu lembro que uma certa vez eu fazendo um apetrecho lá onde eu morava, lá em Sabará, eu trabalhava de caseiro, eu tinha dentro da casa que a gente morava, tinha uma pia de granito. E na pia de granito tinha um beiral colado nesse granito. E eu lembro que eu precisei bater um prego na madeira, só que a madeira ela era oca, ela fazia um murro. Olha a minha ideia. Eu peguei essa peça de madeira e coloquei assim, ó, para me poder bater assim. Aí lá no fundo da minha mente me veio um pensamento assim: não faça isso, que você vai quebrar a pia.
E eu parei, segurei o martelo. Deus me deu a oportunidade de eu tomar uma decisão. Eu faço ou não faço? E eu parei e pensei, isso é coisa da minha cabeça. Eu coloquei a pecinha de madeira em cima, bati o prego. 3 batidas que eu dei, a pia, pá, partiu. Eu posso reclamar de maneira alguma, porque Deus, Ele sempre dá um jeito de alisar o homem. Deus, meu amado, Ele sempre dá um jeito de bater a porta do coração do homem. Mas sabe qual que é o maior problema? Eu entendo que é por isso que quando Jesus voltar vai ser com fogo, com espada e sem misericórdia. Porque a Bíblia diz o seguinte: a luz veio ao mundo, mas os homens não amaram a luz. Os homens amaram mais as trevas. Então, ou seja, meu querido, quando Jesus passou pelas ruas de Jerusalém, quando Jesus entrou na cidade de Tiro, quando Jesus entrou em Betsaida, quando Jesus chegou em Gadara, quando Jesus chegou ali em Moabe, Jesus pregou arrependimento. Olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pessoas ali o esforçaram, pessoas ali o mandaram para fora da cidade, pessoas ali, meu amado, deixaram de ouvir a sua pregação, deixaram de ouvir a sua voz, sabe, meu querido, para poder permanecer no meio das trevas, para poder permanecer no meio do pecado, para continuar sendo escravo de Satanás. Jesus chegou dizendo: olha, eu vim para poder libertar, eu vim para poder quebrar as cadeias do inferno, eu vim para poder tirar vocês do reino das trevas e trazer vocês para o reino da luz. Eu vim para vocês deixarem de ser chamados de criatura de Deus, para poderem ser chamados de filho de Deus. As pessoas, meu querido, deram as costas para o Filho de Deus, ou seja, amaram mais as trevas. Nos dias atuais eu observo Jesus fazendo a mesma coisa, batendo a porta do nosso coração, nos chamando para o conserto, nos dando a oportunidade, sabe, irmão? E eu vou falar para os irmãos: tem pessoas aqui, sei lá, meu Deus do céu, tem pessoas aqui que já passaram nos limites, já extravagaram demais. Tem pessoas aqui, meu amado, eu vou falar para você: a sede de Satanás é de beber teu sangue, e tu ainda andas brincando com Deus, tu ainda continua tomando a decisão errada. Olha, existem pessoas aqui que o diabo já falou: Deus, não tem jeito não, porque o Senhor fala e me escuta, dá para mim, deixa eu pôr minha mão, deixa eu tocar. Será que você ainda não entendeu nessa noite de hoje, meu amado? Jesus está dizendo: volta para mim, volta para mim, volta para mim, volta para mim. Abandona os caminhos errados, tira as abominações do teu coração. Volta para mim, volta para mim, volta para mim, volta para mim. Mas você ainda não entendeu, você ainda não observou. Deixa eu falar para você uma coisa. Sabe aquela história de Lázaro e o rico? É interessante que muitas pessoas chamam aquilo de parábola. Deixa eu esclarecer uma coisa para você. Muitas pessoas dizem assim: a parábola de Lázaro e do rico. Só que aquela história não é uma parábola. Aquela história é uma história verídica. Por que, pastor? Porque, meu amado, em todas as parábolas que Jesus contou, Jesus não dá nome para os personagens das suas parábolas. É joio e trigo, é o Senhor da seara, é o dono da videira. Eu não vejo Jesus falando assim, que o pai dos meninos, o pai do filho pródigo se chamava Joaquim. Aquilo era uma parábola. Eu não vejo Jesus dizendo assim, não, que o joio chama Ezequiel, o trigo chama Samuel. Não, porque aquilo é uma parábola. Mas já analisou que quando Jesus vai falar, Jesus diz assim: havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino. Jesus não menciona o nome do rico. Por que, meu amado? Porque Jesus está preservando a integridade do rico, certo? Mas quando Jesus dá continuidade à sua história, Jesus diz assim: à beira da sua mesa havia um homem pobre, chamado como
Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chama aquele homem de Lázaro. Então não é uma parábola, é um fato, é um acontecimento, é uma história verídica, meu querido. E Jesus então vem dizendo: olha, aconteceu que Lázaro ficava lá comendo das migalhas que caía da mesa do rico, e o rico achava que era muita coisa, o rico achava que era poderoso, o rico achava que era isso, que era aquilo. Mas veio o dia em que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico também morreu. Só no amado que o rico foi levado para o inferno. Sabe, meu querido, eu acredito que uma pessoa que vai parar no inferno é porque não se preocupou durante a sua vida, não se preocupou com a salvação da sua alma, não se preocupou em entender a vontade de Deus, não se preocupou em orar, em buscar, em tomar as suas decisões baseadas em cima da palavra de Deus. E aquele homem, ele foi parar no inferno. O interessante é que quando ele chega no inferno, lá debaixo do inferno, ele olha para cima, e quem é que ele vê? Lázaro, sendo consolado por Abraão. Lázaro ali, imagina bem, meu amado, Lázaro vestido de branquinho, sem chaga, completamente diferente, todo iluminado, todo cheio de paz, de glória, da presença do Deus Todo-Poderoso, e sendo consolado pelo patriarca Abraão. Lá debaixo aquele homem grita: pai Abraão, por favor, manda Lázaro molhar a ponta do dedo, só a pontinha do dedo assim, e pingar na minha língua para me poder me refrescar. Não tem jeito, sabe por quê? Porque os que estão aí não podem vir para cá, e os que estão aqui não podem ir. Existe um grande abismo separando o céu e o inferno, não tem jeito. Aí aquele rico, quando ele vai parar no inferno, quando ele vai parar no sofrimento, quando ele vai parar nas chamas, aí ele grita assim: pai Abraão, faz Lázaro ressuscitar e manda ele na minha casa paterna. Eu tenho 5 irmãos, vai lá e avisa eles, fala com eles que o inferno existe, parece que eu caí aqui. Ou seja, se eu fosse traduzir a palavra do rico assim, no nosso vocabulário assim popular, para você entender, eu diria que o rico quis dizer assim para Abraão: olha Abraão, eu levei a minha vida na brincadeira, eu não ouvi os recados de Deus, eu não prestei atenção na palavra, eu levei a minha vida na festa, eu levei a minha vida na libertinagem, na regalia, eu nunca preocupei de saber que o inferno realmente existe. Olha para Abraão, eu levei a minha vida assim, ó, no pecado, eu não procurei saber que o salário do pecado é a morte, mas agora eu estou no inferno, agora eu acredito no inferno. Infelizmente existem pessoas que vai ter que ser assim. Infelizmente existem pessoas que quando chegarem no inferno vão parar e vão analisar e vão dizer: realmente aqueles pregadores enjoados, eles não estavam pegando no meu pé não, eles amavam a minha alma, só que lá, meu amado, será tarde demais. Infelizmente as pessoas, elas têm o poder de decisão, entendeu? Elas podem decidir. Você pode não gostar da mensagem, pode levantar e ir embora da sua casa, embora para sua casa. Eu não posso largar o microfone ali, pôr a mão no seu peito e dizer: você não vai. Eu não posso fazer isso. Sexta-feira vai ter culto. Talvez você não gostou da mensagem de hoje. Você chega no culto na sua casa sexta-feira: não vou na igreja hoje não, porque quarta-feira a palavra foi chata demais, eu não vou. Você tem o poder de decisão. Ninguém pode chegar lá, te pegar pelo braço e colocar sentado daqui dentro, assim na cadeira, sabe? Sua mãe, seu pai, seu filho, seus irmãos, sua tia, sei lá, o pastor, ninguém tem esse poder. Ninguém pode, a decisão é tua. Só que, presta atenção, as pessoas que vão para o inferno, elas estão colhendo o fruto da semente que elas plantaram durante o decorrer da sua vida. E quando elas caírem no inferno, elas não vão estar lá por opção, elas vão estar lá porque elas serão obrigadas a entrar no inferno. Aqui você pode levantar, pode sair embora, refrescar, voltar de novo. Aqui você pode passar 1 mês, 1 ano, 3 meses e depois então voltar. Aqui você pode não gostar da igreja pentecostal Estrela da Manhã e para qualquer outro ministério e para qualquer outra igreja.
mas no inferno não. Ninguém pode sair de lá. Às vezes eu paro para poder imaginar o rico. Quem sabe o rico hoje não para poder pensar: por que eu não ouvi Lázaro, hein? Burro, eu sou um burro. Eu tive a oportunidade de ir para onde Lázaro está e eu decidi jogar tudo fora. Eu poderia ter aproveitado a minha oportunidade, eu poderia ter obedecido, eu poderia ter recebido aquele crente que bateu na porta da minha casa, eu poderia ter ensinado que ele foi um enviado de Deus, mas agora não tem jeito, porque eu estou trancado aqui. Quem foi para lá não pode mais sair de lá. Quem foi para lá, meu amado, não tem mais condições de retornar para cá, não tem mais a oportunidade, é para sempre. A Bíblia diz que é por toda a eternidade, pelo século do século sem fim. Quando eu nasci na fé, há quase 16 anos atrás, meu amado, eu tive uma visão. E nessa visão eu observava, presta atenção no que eu vou falar para você. Nessa visão eu estava em cima de uma caminhonete. Não vi o motorista, não vi quem estava dirigindo. A única coisa que o Espírito Santo de Deus permitiu que eu contemplasse era a caminhonete. Eu em cima dessa caminhonete e do meu lado um tio, meu tio mais novo por parte de mãe. E ali essa caminhonete pegou ali a rua Professora Abelarde. E quando eu contemplei essa visão, essa caminhonete estava passando na altura do bairro Manoa. Essa caminhonete em alta velocidade e eu mais esse tio meu em cima assim, segurando na carroceria da caminhonete em pé, próximo à cabine. E ali essa caminhonete em alta velocidade. E quando eu olhava para os lados, eu contemplava os postes pegando fogo. E os postes pegavam fogo e caíam assim ó, do lado da caminhonete. E a caminhonete foi passando. Quando nós chegamos ali na altura do bairro JK, presta atenção, ali tem uma rua que você vira à esquerda, uma rua depois, acho que 2 ruas depois, eu acho, da onde o nosso irmão Jonathan trabalha. Você vira à esquerda, e quando você vira à esquerda, você dá em cima da praça do bairro JK. E essa caminhonete virou à esquerda, nós pegamos essa rua. Aí quando nós chegamos assim, próximo à praça do bairro JK, eu não vi mais a caminhonete, não vi mais meu tio. E eu me via, irmãos, foi assim, perfeito o que eu vi. Foi como se eu estivesse dentro de um cinema, mas eu vi tão claro quanto eu estou vendo os meus irmãos. E eu estava assim em pé no passeio dessa praça. E lá é uma praça redonda. Hoje eles colocaram uns apetrechos lá, mas antigamente não tinha nada. Aquela praça imensa, grandona. Eu em cima do passeio olhando para dentro da praça. E dentro dessa praça eu contemplava fogo, labareda de fogo que subiam muito alto, e um fogo avermelhado e queimava assim muito violentamente. E dentro dessa dentro desse fogo, desse lago de fogo que eu contemplei, eu vi pessoas ali dentro. Eu contemplei homens e mulheres. O Espírito Santo de Deus não permitiu que eu visse o rosto de ninguém, não permitiu que eu reconhecesse ninguém, mas eu pude ver que havia homens e mulheres dentro daquele fogo. E eu observava aquilo assim, abismado, e aquele fogo vermelho subia muito alto, e as pessoas ali dentro, elas davam aquela expressão de dor, uma dor muito grande. Só que o corpo daquelas pessoas, ele não derretia com o calor, eles permaneciam da mesma maneira, em plena perfeição, e aquelas labaredas subindo, e eles apenas sentiam a dor das chamas. Eu acordei, eu acho que eu não era nem batizado nas águas ainda, não me recordo muito bem, e eu lembro que eu acordei, eu nunca esqueci dessa visão, e nunca tinha entendido também essa visão. Por que com meu tio? Por que no bairro JK? Por que a professora Abelarde dentro de uma cidade desse tamanho, com tantas pessoas que eu conheço? Por que tinha que ser meu tio? Passados alguns anos, desci as águas, eu tive uma segunda visão. E nessa segunda visão, uma pessoa chegava próximo a mim e me dizia assim: olha, Carlos, o pai morreu no 4º domingo.
o filho vai morrer no 5º domingo. E eu acordei, pedi oração para um punhado de gente, eu não entendi. A única coisa que eu me lembrava era do meu avô materno, e esse meu tio também materno. Mas eu não sabia o que aquilo queria dizer. E aí então, amado, eu entrei na oração. Eu comecei a ter notícia que esse tio meu, por parte de mãe mais novo, começou a ir para a igreja. E a gente era tão ligado, a gente era tão amigo, que eu nunca chamei ele de tio. Nunca dei a mão para ele para tomar a bênção, porque a gente era amigo demais. Esse meu tio vamos colocar assim, era o meu herói. Eu queria vestir igual ele, eu queria pentear o cabelo igual dele, eu queria cortar o meu cabelo igual dele. Aí de repente, eu recebo a notícia: fulano está indo para a igreja com ciclano. Ele amigou com a moça, inclusive essa menina hoje falecida. Essa menina nós estudamos na mesma escola. Eu conheci a irmã dessa menina, porventura crente. Ela chegou perto de mim e falou comigo assim: você é parente, você é sobrinho de fulano? Sou. De qual igreja você? Eu sou da igreja tal. E a irmã? Eu sou da igreja tal também. Eu estou levando o seu tio para a igreja, estou colocando ele na oração, estou pregando a palavra de Deus para ele. E houve um determinado momento em que nós estávamos todo mundo no culto, o pastor levantou, apontou ele e falou assim: eu quero falar para aquele rapaz ali, você está recebendo o livramento de morte por causa da oração daquela irmã ali. Aí tudo bem, fiquei muito alegre. Aí quando foi uma vez, já namorando com a minha esposa, eu recebi a notícia que estava acontecendo coisas estranhas na casa dele. Prato estourou da mão dele. Eu chamei, no caso, a minha esposa: vamos lá orar por ele. Fomos lá, preguei a palavra de Deus para ele. Na época a gente congregava no ministério, que tinha uma congregação no bairro JK. E ele morava no início da Alvorada. Falei com ele: vão lá, só vão na igreja, terça, quinta e domingo, vão na igreja. Tá, qualquer dia desse eu vou, qualquer dia desse eu vou, e nunca foi. Pus a mão na cabeça dele. Mas sabe quando você olha para a pessoa e você fala assim: tá debochando na minha cara. E eu orei por ele, mas eu vi que ele não recebeu a oração. Para encurtar, foi preso, foi solto, ficou mais de 1 ano preso no cadeirão lá do Cambuí. Aí quando eu soube que ele foi solto, eu estava morando em Sabará, tive aqui, fui na casa dele. Sabe o que ele falou comigo? Carlinhos, muita coisa que eu não acreditava, eu passei a acreditar, porque eu vi de tudo dentro da cadeia. Ele viu o próprio Enxum Caveira passar no meio do corredor, puxando um caixão, e parou assim de frente à cela dele, olhou para ele, e ele olhou para o capeta. Ele acordou o irmãozinho convertido lá dentro da cadeia, e todo mundo começou a passar mal, porque todo mundo viu o bicho. E o bicho passou no corredor, no final do corredor, dizendo que tem uns trilhos desses de ferrovia. E dizer que ele pegou um espelho e colocou assim na grade para ver aonde que aquele demônio ia. E ele falou, amado, que ele contemplou com os olhos dele o capeta atravessando as paredes, passando na barra de trilho, puxando o caixão e indo embora. Eu falei com ele: então, meu filho, vai para a igreja, corre para o evangelho. Deus avisa, amado, de um jeito ou de outro. Volta para mim, foi o que Deus falou para Israel: limpa as abominações, volta para mim que vocês vão ver, vocês não vão mais andar variando por aí. Vão para a igreja? Senhor? Não. Tudo bem. Quando foi uma certa vez, preparando para poder trabalhar, este meu me parece que tinha 37, 47 anos na época, não me lembro da idade dele. Meu telefone tocou e a minha irmã me disse assim: eu tô te ligando porque tio Preto tomou 4 tiros na praça do JK. E na hora eu lembrei da visão. Por que, meu tio? Na visão? Por que o bairro JK? Por que o fogo dentro da praça? E quando aí eu fui apurar os fatos, ele tomou os 4 tiros na praça do JK, no local que eu tive a visão. Ou seja, o Espírito Santo de Deus
há quase 16 anos atrás, estava me mostrando: Satanás quer levar seu tio para o inferno. Aí às vezes eu paro e me pergunto: pode reclamar que não teve a oportunidade? De jeito nenhum. Deus abençoou, Deus falou. Moço, você está recebendo livramento por causa da oração daquela irmã. Vão para a igreja, aquele sempre assim: eu vou. Você sempre conversa com um crente e fala para ele assim: conserta. Aí ele fala para você assim: eu vou consertar. Você vem e fala para quem está te ouvindo, aí você prega e fala assim: olha, sai desse caminho, porque é caminho de morte. A Bíblia diz que parece que é como não é caminho de morte, é sepultura, é inferno, é cadeia infernal. Sai desse caminho e vem para a luz. Mas geralmente o que a gente escuta é: não, eu não vou ser crente agora porque ser crente é chato. Eu não vou ser crente agora porque eu tenho que largar isso, porque eu tenho que largar aquilo, eu tenho que largar aquilo outro, eu tenho que parar com isso. Eu não vou poder mais beber, eu não vou poder mais prostituir, eu não vou mais isso, eu não vou aquilo. Mas de repente o homem cai na realidade. E 99% das vezes que o homem cai na realidade é semelhante ao rico. Tarde demais, é na hora que ele está acorrentado no quinto dos infernos, sendo torturado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Meu amado, até a eternidade é quando o homem cai lá, sabe? Eu imagino assim: se Deus desse para a gente a oportunidade de abrir o portão do inferno e tivesse, se Deus porventura nos desse a oportunidade de chegar perto daquele endemoniado ateu chamado Adolf Hitler e falar com ele assim: Adolf Hitler, você agora crê em Deus? Ele diria para nós: agora eu creio. Você agora crê no inferno? Ele diria para nós: agora eu creio. Você gostaria de sair daqui? Ele diria para nós: agora eu gostaria. Se a gente fosse parar, meu amado, para poder pegar aqueles cantores de rock satânico que entregaram a alma para Satanás para poder vender isso, e se Deus desse para nós a oportunidade de descer até o inferno e perguntar para ele: agora, fulano, você crê no inferno? Ele diria: agora eu creio. Você se arrepende de ter entregado a tua alma para Satanás? Ele diria: eu me arrependo. Você gostaria de sair daqui? Eu tenho a certeza que ele diria: eu gostaria. Sabe, amado, no entanto eles estão lá porque passaram pela terra como cada um de nós. Eles estão lá porque eles tiveram a oportunidade como cada um de nós. Eles estão lá porque algum crente um dia, que seja por uma revista, que seja por um jornal, que seja pelo som do carro de alguém parado ali, meu amado, no cruzamento, algum dia um crente pregou para eles semelhante como aconteceu conosco, como alguém pregou para nós. Mas eles estão lá, sabe por quê? Porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Eu gostaria que você pudesse analisar nessa noite de hoje. Ser crente não é ser cafona porque eu sou crente. Aleluia. Ser crente é ser salvo. Aleluia. Ser crente, meu amado, não é chato. Então eu sou crente. Se ser crente fosse chato, eu não seria crente. Você acha que eu sou bobo? Se ser crente fosse chato, eu não seria crente. Ser crente, meu amado, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ser crente é ter tranquilidade. Aleluia. Ser crente é aguardar a vinda do Mestre, sabendo que nós estamos caminhando para a eternidade com Ele. Ser crente é ser livre. Alguém certa vez disse para mim assim: eu não tenho vontade de ser crente. Por que você não tem vontade de ser crente? Porque crente é escravo. Crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode aquilo outro. Eu olhei dentro dos olhos desse rapaz e disse para ele assim, bastante educado, mas assim, na autoridade do Espírito Santo de Deus: você está enganado, irmão. Ser crente é ser livre. Eu olhei para ele e falei assim: me responde uma coisa. Você acha que o livre é livre? Eu vou aonde eu quero, eu entro
onde eu quero, tudo bem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quantos ímpios estão morrendo de câncer no pulmão e no largo maldito do cigarro? Quantos ímpios estão morrendo de cirrose, mas no largo a porcaria da bebida? Eu sou crente, eu sou livre, não bebo, não fumo, não uso droga. Eu entro na minha casa, não tem ninguém na esquina me esperando com 38, porque eu estou bebendo uma porcaria de fumo. Ser crente é ser livre, porque quando eu morrer, eu vou para a eternidade com o Filho de Deus. No meu pulmão não tem fumaça, no meu pulmão não tem câncer, no meu fígado não tem cirrose, na minha garganta não tem pigarro, a minha mente não é fraca por causa do crack, o meu coração pulsa forte, e cada batida do meu coração até parece que eu escuto ele dizendo assim: Jesus, Jesus, Jesus. Sabe por quê? Porque ele entrou na minha vida e ele me libertou. É dessa forma que ele quer fazer com você, fazer de você uma pessoa livre do fogo do inferno, fazer de você normal uma pessoa livre para andar exclusivamente com ele. Volta para mim, foi o que Deus diz para Israel: se vocês tirarem a abominação dos vossos caminhos, do vosso meio, sabe, vocês não vão andar vagueando, vocês não vão andar sem rumo, vocês vão ter uma direção. Aleluia. Eu tenho um rumo, eu tenho céus como meta para mim poder chegar até lá. E nessa noite de hoje, aquilo que Deus falou para Israel prevalece para você. Se você limpar, meu amado, a impureza do teu coração pelo sangue de Jesus, tu vai ver o que Deus fará sobre a tua vida. Romanos 6:23. Eu falei a primeira parte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Se coloca de pé no santo e bendito nome do Rei Jesus. Se voltares, presta atenção, leva isso para a tua casa, gravado no teu coração. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Deu para entender que o mal não vem de Deus? Deu para entender que Deus não quer destruir ninguém? Deu para entender que Deus não tem prazer que o ímpio caia no inferno? Deu para entender que a vontade de Deus é que o inferno estivesse vazio, estivesse lá só Satanás e os anjos caídos? Deu para entender que Jesus ama a tua vida e não quer o mal para a tua vida? Então nessa noite de hoje Ele está te dando o poder de decisão. Não é comigo, não é com seu parente, não é com quem te trouxe aqui, não é com quem te convidou, é com você. A decisão é tua, a direção é tua. Esse poder Jesus está colocando nas tuas mãos. Ó Deus poderoso, em nome do Senhor dos Exércitos, que o Senhor Jesus Cristo possa atuar de uma forma toda especial e bendita. Ó Pai, ministrando sobre cada coração a tua verdade, porque a tua palavra é a mais pura verdade.
Nesse momento, Deus Todo-Poderoso, bendito, opera sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada irmã, para que cada um deles, Pai, possa receber a direção do Senhor, para a glória de Deus santo nome, que o Espírito Santo de Deus possa ter falado a cada coração, e cada vida possa, meu Senhor, acatar a tua voz e dar ouvidos ao teu convite, ao teu chamado para a eternidade, no Senhor dos exércitos.